Em uma tarde comum, numa cidadezinha pacata do interior de São Paulo, a vida seguia seu ritmo. Ruas do Ceará. Vizinhos que se cumprimentavam pelo nome, e a risada de uma menina chamada Giovana que ecoava por todo o canto. Ela era conhecida pelo sorriso doce, pelos cabelos longos e por aquela alegria que só as crianças têm. Giovana era cheia de vida, com um brilho no olhar de quem sonha em crescer, estudar e, acima de tudo, ser amada. Mas, de repente, o sorriso de Giovana se apagou. De uma hora para outra, a menina desapareceu. A mãe, desesperada, procurou em todos os lugares. Na escola, na casa das amigas, na praça. Ninguém sabia de nada. A angústia tomou conta da família e da vizinhança. A cada dia sem notícias, o desespero crescia. Cartazes com o rosto dela foram espalhados, as redes sociais se encheram de apelos, e o coração da mãe se apertava a cada minuto. A polícia começou a investigar, mas as pistas eram poucas. Era como se Giovana tivesse desaparecido no ar. Os dias se transformaram em semanas, e a esperança foi dando lugar a um silêncio pesado, sufocante, cheio de perguntas sem resposta. Onde estava Giovana? O que havia acontecido com aquela menina tão cheia de vida? A comunidade, unida pela dor, fazia vigílias e orações, esperando por um milagre. Até que um dia, algo estranho começou a ser notado dentro da própria casa da menina. Um cheiro forte vindo dos fundos de um dos quartos. A vizinhança comentou. A polícia foi chamada novamente. Com o coração na mão, os investigadores começaram a cavar o chão daquele cômodo. E ali, sob a terra fria, o impensável foi revelado. Eles encontraram o corpo de Giovana, enterrada dentro da sua própria casa, no mesmo lugar onde ela dormia, brincava e sonhava. A descoberta foi um choque devastador. O bairro inteiro entrou em luto. Como era possível que uma criança procurada por tantos dias estivesse ali, tão perto, o tempo todo? A mãe desabou em um choro inconsolável. Os vizinhos se abraçavam sem conseguir dizer uma palavra. Era o tipo de tragédia que marca para sempre uma cidade pequena. Mas a investigação revelou um horror ainda maior e mais difícil de aceitar. O crime havia sido cometido pelo próprio pai. O homem que deveria proteger, amar e cuidar, foi quem tirou a vida da filha. Segundo as apurações, ele teria discutido com a menina, e num ato de fúria e descontrole, cometeu essa crueldade. Depois, tentou esconder o corpo enterrando-o no quarto dos fundos, como se fosse possível esconder o peso de uma culpa tão monstruosa. A notícia se espalhou como um incêndio, deixando um rastro de dor e indignação. As pessoas não conseguiam entender como alguém poderia ser capaz de tamanha brutalidade, ainda mais contra o próprio sangue. As escolas pararam, as igrejas se encheram de orações, e o nome de Giovana passou a ser pronunciado com respeito, tristeza e revolta. Era uma dor que ia além daquela família. Era uma dor coletiva. Durante o enterro, o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. O caixão pequeno cercado de flores foi carregado por mãos que tremiam de dor. Lágrimas escorriam pelo rosto, até mesmo de quem não conhecia a menina, mas sentia aquela perda como se fosse sua. Era como se o país inteiro chorasse junto, porque a história de Giovana, infelizmente, é a história de muitas crianças que sofrem em silêncio, em lares onde o amor foi substituído pelo medo. Depois do crime, vieram as investigações, os depoimentos, o julgamento. Mas nada disso podia devolver o tempo ou apagar o sofrimento. A mãe, destruída, tentava seguir em frente apegada à fé que lhe restava. Ela dizia que sua filha agora era um anjo, livre da dor e do silêncio. E de certa forma todos queriam acreditar nisso, que Giovana estava em paz, em algum lugar bonito, brincando como sempre gostou de fazer. Os vizinhos fizeram uma pequena homenagem, com flores, velas e fotos, bem em frente à casa onde tudo aconteceu. Por dias, as pessoas passavam por ali para fazer uma oração, deixar um bilhete ou simplesmente chorar em silêncio. A imagem da menina sorrindo nas fotos parecia olhar de volta, lembrando a todos da fragilidade da inocência. O caso levantou uma discussão muito maior. Quantas crianças sofrem dentro de casa sem que ninguém perceba? Quantas vezes os vizinhos ouvem um grito e preferem não se envolver? A história de Giovana se tornou um símbolo da urgência de olharmos com mais atenção, de protegermos quem não tem voz e de denunciarmos o que parece errado. O pai foi preso e carregará sua culpa para sempre. Mas para a sociedade, fica o remorso de não ter visto os sinais a tempo. A menina não morreu apenas pelas mãos de um homem, mas também pela indiferença de um mundo
que ainda fecha os olhos para a violência dentro de casa. Com o passar dos meses, o quarto onde ela foi encontrada foi demolido, e no lugar, um pequeno jardim foi plantado. As flores que crescem ali são um símbolo de que a dor pode até tentar sufocar a vida, mas nunca vence por completo. O perfume das flores parece carregar a lembrança daquela menina alegre, que sonhava em ser professora e acreditava que o bem sempre vence. Hoje, quem passa pela rua onde ela viveu, ainda sente um aperto no peito. Alguns dizem que nas noites mais silenciosas, é possível ouvir risadas de criança no vento, como se Giovanna ainda estivesse brincando por ali. Talvez seja apenas o som da saudade. Ou talvez seja o espírito de uma menina que se recusa a ser esquecida. Giovanna partiu cedo demais, mas sua história ficou como um grito, um alerta, um pedido de atenção. Ela nos lembra que o perigo às vezes mora onde deveria haver segurança, e que o amor verdadeiro é aquele que cuida, protege e jamais fere. E que nenhuma vida, absolutamente nenhuma, deveria ser silenciada pela violência. No fim, a cidade voltou à sua rotina, mas nunca mais foi a mesma. As pessoas aprenderam a olhar mais, a escutar mais, a se importar mais. Porque a história de Giovanna não é apenas uma tragédia. É uma lição dolorosa sobre humanidade, empatia e sobre a importância de nunca virarmos o rosto para o sofrimento alheio. E assim, mesmo em meio à dor, ela deixou um legado, um lembrete de que o amor e a justiça precisam caminhar juntos, e que toda criança merece crescer segura, amada e em paz. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!